Após o bombardeio do Hamas, o Estado de Israel declara guerra e esse conflito que tem sido repercutido agora, na verdade é um conflito muito longo, tem argumentos a favor e contra ambos os lados ali dos países entre Israel e Palestina. E é um conflito que gera muitas discordâncias e muitos pontos de vista diferentes. Esse é um tema extremamente atual e infelizmente está ocorrendo a guerra aí, está morrendo uma pancada de gente nesse processo. A gente vai entender aí a origem dos países e como ocorreu essa treta aí entre Israel e Palestina. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Fabiano, professor de História. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo para as pessoas, para a gente ter mais conteúdo de qualidade aqui na plataforma e expandir conhecimento de história para todo o Brasil. Antes de falar exatamente do conflito, é importante a gente entender as origens desses povos, né? Os judeus, pela tradição bíblica, eles são descendentes ali dos hebreus, que ali com Abraão, né? Abraão teria tido 2 filhos, Isaac e Ismael. Isaac seria o filho da promessa, né, que ele teve com a Sara. Ismael foi o filho que ele teve lá com outra mulher. Os povos islâmicos se dizem descendentes de Ismael e os povos judeus se dizem descendentes de Isaac. Teria na tradição bíblica a promessa da terra prometida, que é Canaã. Essa terra é a atual região ali em que acontecem todos aqueles conflitos, incluindo Palestina e Israel. Os judeus são um povo historicamente perseguido. Aquela região que antes era... Eles conseguem ali chegar naquela região. Eles foram escravizados pelos egípcios, babilônicos, romanos. Tanto é que acontece uma revolta, a revolta dos Macabeus, pouco depois da morte de Jesus, que na tradição cristã é visto como Messias, né? Na tradição judaica não. Mas um pouco depois da morte de Jesus teria sido a destruição do templo de Jerusalém, que foi por conta dessa revolta dos Macabeus. Eles queriam retomar essa terra dos romanos. Acabaram não conseguindo, Jerusalém foi destruída. Daquele grande templo ficou só os muros, né? Que hoje é conhecido como os muros das lamentações. Durante vários séculos, os judeus eles foram perseguidos por vários povos diferentes, como eu mencionei, até que eles viraram um povo uma nação sem país. Eles se ligam por meio da religião judaica, praticam costumes e tradições comuns, mas não tinham um país para chamar deles. No contexto da Primeira Guerra já estava acontecendo uma série de retaliações e perseguições aos grupos judaicos e expulsão de alguns países, e aí eles fazem um acordo com os britânicos, que seria a criação de um país para os judeus poder viver, e aí esse país seria mais ou menos o atual Israel. E aí, antes de entrar na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra fez esse acordo com os judeus e também fez um acordo parecido com os palestinos. Falou: nossa, se vocês nos ajudarem, a gente vai criar uma nação para vocês. Acabou que, após a Primeira Guerra Mundial, a Britânia ela ocupou aquela região ali de Israel e falou: judeus, podem vir para cá que agora esse país vai ser de vocês. Essa declaração que a Britânia fez é conhecida como Declaração de Balfour, foi feita em 1917. Prevê o país judeu na Palestina, né? E aí teve um mandato britânico depois da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1920 até 1948. Estava comandando ali aquela região, era a Britânia. É importante a gente entender que aquela região ali da atual Israel e Palestina foi região de conflitos durante vários séculos. E durante a Idade Média, os islâmicos conquistaram aquela região, né? Tanto é que teve as cruzadas, os cristãos tentaram retomar ali por conta de Jerusalém, que é o palco de grandes conflitos, porque é uma região considerada sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islã. Tem um vídeo meu sobre essas 3 religiões também. Não esqueça depois de terminar esse ver esse vídeo também. E aí eles não conseguiram reconquistar Jerusalém, né? Acabou que aquela região ali ficou com os islâmicos. Os islâmicos são descendentes ali do profeta Maomé, né? E eles conseguiram se expandir muito durante a Idade Média. E aí, com as cruzadas, os cristãos retomaram algumas regiões, não todas. O que ocorre é que, na Segunda Guerra Mundial, aumenta esse conflito em relação aos judeus.
com toda aquela atrocidades que os nazistas fizeram, né, o próprio Holocausto. Mas é importante a gente lembrar também que Hitler e o nazismo não foram os primeiros, né, os únicos a ter práticas semelhantes com os judeus. Ele levou o extermínio dos judeus como política de Estado. Mas outros países como França, o próprio Estados Unidos, muitas vezes não acolhia a comunidade judaica e expulsava esses judeus das suas regiões, das suas terras. Principalmente a Europa, isso era mais comum. Então era um povo que estava sempre perambulando ali por várias regiões, ajudou a fundar alguns países como a Holanda, o próprio Estados Unidos também. Vários judeus em outros momentos tiveram que ir para lá. No Brasil vieram também judeus e aí eles tinham que se mascarar não judeus para não ser perseguidos, né? Com a Inquisição durante a Idade Moderna e a própria Idade Média, teve uma perseguição muito grande a esse povo. Já na Segunda Guerra Mundial tem toda aquela história que vocês já provavelmente ouviram, né, do Holocausto, do nazismo, que exterminava judeus, e isso era uma política do Estado. Vários filmes relatando isso, é uma história bem triste da gente ver o que o ser humano é capaz de fazer e quão baixo a gente chega muitas vezes. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU vê naquela região lá já como uma região que a Inglaterra já tinha prometido, né, para os judeus, e depois em 48 os britânicos saem, né, em 47 a ONU diz o seguinte: ela promove ali dois estados diferentes e independentes naquela região, que seria o Estado de Israel e o Estado da Palestina. No entanto, Israel aceita, Palestina não. Em 48 surge o Estado oficial de Israel, não houve acordo, né, com a Palestina. É uma guerra chamada Guerra da Palestina. A guerra também ela é conhecida como, por lado dos judeus, é conhecida como a Guerra da Independência, né? Que eles vão e conquistam, eles vão e ganham essa guerra e eles conseguem se fundamentar como país. Vários países ali próximos não reconhecem, né, a legitimidade do Estado de Israel. E tem uma outra guerra chamada Guerra Árabe-Israelense. Essa guerra Israel ganha também. Em 1968 teve a Guerra dos 6 Dias. Israel estava percebendo movimentação ali do Egito e antes dos egípcios atacarem, eles vão lá e atacam primeiro e conseguem ganhar essa guerra, que durou exatamente 6 dias, e Israel, na verdade, aí expande o seu território por conta dessa guerra. E aí essa treta ela vai pendurar mais. Em 1973, Egito e a Síria, com apoio da União Soviética, vão atacar de novo Israel, e aí Israel, com apoio dos Estados Unidos, vence mais uma guerra. Em 1979 teve um acordo de paz com o Egito. Israel devolve Sinai, cidade de Sinai, que foi conquistada naquela Guerra dos 6 Dias. E tem uma série de tretas que envolve Israel, né, e a Palestina. Em 1980 Israel declara Jerusalém como sua capital, já sabendo de todo a treta que envolve Jerusalém. Um palco de disputa entre ambas as religiões ali, no caso as 3 religiões monoteístas. Em 87 nasce o Hamas, que foi esse grupo terrorista que a gente tem ouvido falar muito nos últimos dias. Grupo terrorista esse que é uma solução à base da destruição de fato do Estado de Israel. É um grupo que quer o fim do Estado de Israel na região, quer que toda aquela região seja da Palestina. Em 88 surge a Organização para a Libertação da Palestina. Esse grupo ele já tem uma visão melhor sobre a questão de Israel, e ele quer se fundamentar como país, né? Quer delimitar melhor essas fronteiras entre a Palestina e Israel, até porque também os palestinos costumam reclamar que a delimitação feita pela ONU, as melhores terras, as terras mais férteis estariam para o lado de Israel e não para o lado da Palestina. E a gente vê hoje também palco da Guerra Fria. A gente vê Estados Unidos apoiando muito Israel. E aí tem uma série de motivos porque os Estados Unidos apoiam Israel, que se eu for me alongar nesse vídeo não vai dar tempo de falar exatamente do tema que eu me propus. Mas a gente vê também a Rússia tendo interesse ali na região da Palestina, incentivando ali. Então acaba que o conflito ele era grande, de uma duração muito longa. Tem argumentos que dá pra gente entender de ambos os lados. A Palestina ela existia naquela região, os árabes, os islâmicos conquistaram aquela região
e aí aquela região seria deles, né, porque eles conquistaram em guerra. Também dá para se entender os judeus, porque os judeus é uma terra que eles têm ligação de toda a tradição da Torá, toda a tradição religiosa deles. É uma região que eles já queriam habitar há muito tempo, já viviam lá há algum tempo e foi expulso várias vezes por povos diferentes ao longo dos séculos. Seria a terra prometida dos judeus. E a ONU, sabendo de toda essa perseguição, não queria expulsar os judeus dessa terra após a Segunda Guerra Mundial, né? Então tinha que ter um lugar para chamar dos judeus, porque a Europa, ainda hoje, né, na França, na Europa como um todo, está crescendo os movimentos neofascistas, mas não somente movimentos neofascistas, também o movimento anti-judeu, ele é antigo na Europa. Então tinha que ter um país para esses povos poderem chamar de seu, e um país que eles se sentiam seguros. E Israel, eles vêm se enfrentando ali, tô falando para vocês ali por alto, vem enfrentando uma série de países árabes ali que tá ao redor dele, e vira e mexe alguém quer atacar. Então assim, é quase que um milagre Israel existir. E agora tem a força dos Estados Unidos ali como aliados, que vem ajudando Israel a se fundamentar como nação. Então Israel já tem um armamento maior, e a Palestina em si não é um problema tão grande. A maioria das pessoas, elas não estão nesses lados extremistas de Israel acabar com a Palestina ou Palestina acabar com Israel. São mais alguns grupos no lado judeus, chamados sionistas, né, que são nacionalistas judaicos, que eles têm um extremismo, né, de se fundamentar como nação. E aí todo movimento que ele tem uma autoestima muito grande, ele acaba suprimindo a liberdade de outros povos e outras nações, que são minoria, no caso os sionistas. E do lado dos palestinos a gente tem alguns grupos terroristas, né, entre eles o Hamas, que inclusive ataca civis, faz várias atrocidades, mata crianças. Vocês devem vir e mexe ver alguma notícia assim, eu nem gosto de ficar vendo isso, mas é muito cruel o que o Hamas faz. A treta ali, ela é antiga, é uma disputa complicada. Não é tão simples a gente falar, Israel tá certo, Palestina tá errado, ou Palestina tá certo, Israel tá errado. Ambos os grupos, eles têm motivos para estarem indignados, né? Então a gente consegue perceber que a história, ela não é feita a partir de um ponto de vista. Seria injusto da minha parte falar que um tá certo e o outro tá errado. A melhor resolução desse problema, na minha visão, seria limitar essa terra ali, que seja boa para ambos os grupos, não haver conflito entre essas regiões, né? Mas é complicado isso, e infelizmente está ocorrendo mais uma guerra, né? A guerra, infelizmente, ela tem sido um dos ciclos que a gente costuma repetir na história. Em toda época que a gente olha, a gente consegue enxergar as guerras e os conflitos como algo que faz parte dessas épocas. Então, infelizmente, está ocorrendo isso aí. Acaba que esse cenário da Guerra Fria pode intensificar essas relações, dependendo do grau de violência que o Estado de Israel agride Hamas ou aquelas regiões ali da faixa de Gaza, a própria Palestina, pode desencadear uma série de conflitos maiores. E também a questão do Hamas também, de como o Hamas, ele não tem poder de fato, ele sozinho não tem poder de acabar com Israel, mas aí às vezes vai ter o apoio de outras organizações, outros países, inclusive já está tendo, né, como o do Irã. A questão, ela é bem delicada, bem frágil, difícil dizer isso tudo em somente um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, entendido aí toda a treta que envolve essa região ali. E aí, qual a sua opinião sobre esse conteúdo? Quem que você acha que tá mais certo nesse lado aí, Israel, a Palestina? Deixa o seu comentário aí, não esqueça de deixar o like também. Obrigado pela audiência, agradeço vocês aí, falou!